Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para honra e glória no nome santo de Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre a citologia na atividade de biologia, sobre o que é citologia, o que a citologia estuda, o que a citologia faz as suas definições sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas e organelas, sobre várias outras coisas referente a esse tema de hoje. Então vamos lá. Algumas das questões aqui que eu fiz sobre essa atividade da 1 até a 6. A primeira questão diz assim: as células, elas são estruturas conhecidas como unidades estruturadas e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. O que é considerado uma substância inorgânica? Lipídios e proteínas? Não. Proteínas e água? Não. Sais minerais e vitaminas? Nada a ver. Lipídios e carboidratos? Ou D, água e sais minerais? Então, as substâncias inorgânicas, ela é consideravelmente como a água e sais minerais, né? Que ela tem essa substância dentro dela, ela é considerada em sua substância inorgânica entre água e sais minerais. A questão 2. Bom, aqui eu fiz uma tabela de organelas, que eu copiei. Aí aqui tem as seguintes relações para justificar e definir cada uma. Realize a fotossíntese. O que realize a fotossíntese na planta? O que realiza a fotossíntese na planta? É o retículo endoplasmático? É o lissomo? É a mitocondria, o complexo golgiense? O ribossomo? É o cloroplasto? Quem realiza a fotossíntese é o cloroplasto. Libera a energia por meio da respiração celular. O que libera a energia por meio da respiração celular? É a mitocondria. Ela libera a sua energia por meio da sua respiração celular. Outra coisa, produz, transporta e armazena substâncias na célula. O que é? É o complexo Golgiense, que ele produz suas células, ele transporta elas e armazena as suas substâncias em sua célula. Então tem essas composições que um complexo Golgiense tem. É uma completação produtiva, é uma completação bem favorável, né? Outra questão. Armazena proteínas e outras substâncias. Quem é? Ela é o ribossomo. O ribossomo é ele que armazena as suas proteínas, ele que protege definitivamente e faz o seu armazenamento com suas substâncias, com suas proteínas. Realiza a digestão dentro da célula. É o lisossomo, que ele realiza a sua digestão dentro da célula, não fora, ou ele não entra nem sai. Ele realiza a sua digestão dentro da sua célula. Então, essas são algumas definições que a organelas tem dentro das suas células, né? Porque as organelas têm várias outras células. Então, definitivamente, essa é algumas características sobre o que tem dentro da célula da organela. Beleza? Vamos para a questão 3. Vamos relacionar algumas
colunas que a gente vai usar aqui. Primeiro, membrana celular. 2, citoplasma. 3, núcleo. 4, mitocondria. 5, lisossomo. 6, ribossomo. 7, retículo endoplasmático. E 8, complexo Golgi. Então vamos lá para a questão dessas colunas. Ela é responsável pela produção de proteínas, substâncias necessárias ao crescimento da célula. Quem é? É o ribossomo, né? Essa terceira aqui é como atividade da segunda, né? Uma definição sobre ela. Ela é responsável pela produção de proteínas, substâncias necessárias ao crescimento da célula. É o ribossomo. Outra coisa, é uma estrutura na qual o oxigênio e o alimento são utilizados para a produção da energia necessária à sobrevivência da célula. Quem é? É a mitocondria. É uma estrutura na qual tem o seu oxigênio, que produz seus alimentos. Elas são utilizadas para a sua produção da energia, definitivamente necessária para a sua vivência e para a sua sobrevivência dentro da sua célula. É a mitocondria. Outra, material gelatinoso, que preenche o interior da célula. É o retículo endoplasmático. Armazena substâncias até o momento em que elas serão usadas. Ela armazena as suas substâncias até o momento que elas serão usadas. Qual que é? É o complexo Golgi, que ele armazena as suas substâncias dentro dela até o momento em que elas serão usadas, né? Ela não vaza, ela fica armazenada dentro da sua organela. Outra referência é envoltório da célula, cuja função é manter uma célula unida à outra e controlar a entrada e saída de substâncias. Quem é? É a membrana celular. Essa que é a definição da membrana celular. É um envoltório da célula, cuja função é manter uma célula unida. Todas as células são unidas, né? A outra e controlar a entrada dela, a sua entrada e a sua saída de suas substâncias. Outra referência. É responsável pela eliminação de substâncias tóxicas produzidas dentro da célula e de partes da célula que estejam desgastadas. É o citoplasma, que ele é responsável pela eliminação de substâncias tóxicas produzidas na célula. Outra referência. Atua no transporte de substâncias pela célula. Ele atua no transporte. Ele vai e volta. Ele atua no transporte de substâncias pela célula. Ele é chamado de lisossomo. E a última, aqui da 3. Ele controla as atividades da célula, isto é, regula o seu funcionamento. Ele controla as suas atividades todos os dias da célula, isto é, ele tem uma regulação para o seu funcionamento, para o bom funcionamento da sua célula. Com isso, ele controla, tem um controlamento bem ativo, né? Isso é chamado de núcleo. Ou, como por exemplo, núcleo celular. Isso que algumas pessoas chamam. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Beleza? A questão 4. Vamos lá. Uma das principais funções da membrana plasmática é controlar a entrada e saída das suas substâncias, correto? Das suas células.
Através da sua permeabilidade seletiva, o envoltório celular realiza o transporte e transforma os materiais da região mais concentrada para a menos concentrada, sem gasto da energia. Quando o ATP é utilizado para deslocar as substâncias por meio menos concentrado ou por mais concentrado, ocorre o osmose ativo. Os espaços em branco são corretamente a difusão simples e difusão ativa? Não. É o transporte passivo, primeiro, que realiza o seu transporte ativo ou passivo, e a outra aqui, por meio concentrado, por mais concentrado, ocorre o transporte ativo, transporte passivo e depois transporte ativo, passivo e ativo. Beleza? Questão 5. A pinocitose. Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões, você pode pesquisar o que é pinocitose, do que você está falando, o que você está sugerindo sobre essa atividade de biologia. Você pode pesquisar, tirar suas dúvidas ou deixar no comentário. Eu estarei respondendo cada um que comentar. Beleza? Questão 5. A pinocitose. A pinocitose é um processo que ocorre nas células e está relacionado com o transporte de substâncias. A pinocitose pode ser classificada como um tipo de exocitose, fagocitose, transporte passivo, endocitose ou osmose. A pinocitose, vou ler de novo, é um processo que ocorre nas células. Em suas células ocorre a pinocitose das organelas e está relacionado com o transporte de suas substâncias dentro dela. A pinocitose pode ser classificado como um tipo de fagocitose. Beleza? Você pode pesquisar também o significado da palavra fagocitose, ou pode pegar um dicionário para ver a referência dessa palavra. E a última questão aqui, para terminar. Vamos lá, presta bem atenção, pessoal. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carregadoras. Beleza? O transporte que envolve esse tipo de proteínas, quando a mão em gasto de energia, é chamado de osmose, a difusão facilitada, a difusão simples, o bombo de sódio ou transporte ativo. Vou ler pela última vez. Para entrar em uma célula, vamos dizer aqui que minha mão é uma célula. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas para entrar. Proteínas carregadoras, tem que ter carregação para entrar na célula, dentro dela. O transporte que envolve esse tipo de proteína carregadora, quando a mão em gasto de energia, é chamado de difusão facilitada para o transporte das suas proteínas dentro da célula, chamado de difusão facilitada. Na difusão facilitada, nesse processo, a transferência de substâncias acontece com a ajuda de proteínas carregadoras, né? Com isso, acontece a difusão facilitada. Com o processo e com a transferência de suas substâncias, acontece com a ajuda de proteínas carregadoras. Precisa de carregamento. Isso, o que significa, Lucas? Significa que a proteína carregadora precisa de energia celular para entrar na célula organelas. Beleza? Então é isso aí
sobre a citologia, essas significações, essas definições que eu fiz essa atividade de biologia nesse começo desse segundo bimestre, para honra e glória de Deus. Bom, pessoal, eu quero justificar uma coisa. Desculpe, assim, não ter gravado os vídeos um pouco mais cedo, né, porque houve uma transição alguns dias, ou vai haver, né, porque eu estou trabalhando com construção civil. Então, às vezes eu vou postar de madrugada os vídeos, às vezes eu vou postar os vídeos de tarde ou de noite, ou até de madrugada, né? Mas eu quero fazer o impossível para que eu possa trazer novos conteúdos para vocês, né? Gravar em outros lugares também, em sítio, onde eu fui no sítio da minha patroa, né? Com o pastor Flávio, entre outras coisas. Mas eu estarei gravando quando puder. Eu quero fazer o possível para que eu possa trazer novas informações para você, novas coisas, né, para que vocês possam estar ligados a todas as coisas que eu faço durante a minha vida. Amém? Para honra e glória de Deus. Então, foi essa informação que eu queria passar para vocês hoje sobre essa atividade de biologia que eu fiz, sobre a citologia. Você pode pesquisar sobre isso. Outra coisa também sobre a citologia, naquela época, no século XIX, ou em outros séculos, não era chamado biologia, mas sim citologia, que era chamado naquela época. Então, com o tempo, foi desenvolvendo os estudos, com o tempo foi desenvolvendo a matemática, a biodiversidade, então generou isso e se transformou em biologia, né? Aí vieram os biólogos, os primeiros biólogas, que eram chamados de citiólogos. Você pode pesquisar sobre isso, sobre a história da biologia, né? O que era chamado naquela época. Isso é muito importante de estudar sobre a biologia, né? Que estuda sobre os seres vivos, que estuda sobre a fotossíntese, que estuda sobre as células, sobre o DNA, RNA ou outras questões referentes que estuda nas atividades de biologia para honra e glória de Deus. Amém? Se inscreva em meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia para honra e glória de Deus. Amém? Deixa o like, curte, comenta. Se você tiver alguma dúvida sobre a citologia, sobre essas explicações que eu disse nesse vídeo de hoje, pode estar no comentário aqui, que eu estarei respondendo os comentários, beleza? Quando puder, eu quero fazer o impossível para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe este mês para você, abençoando esse mês de transformações em sua vida, abençoando esse mês de apoio, de motivação, um novo mês que está começando em nossas vidas, né? O tempo passa rápido, fica explodindo. Hoje já é terça-feira, dia 1º de junho de 2021. Então, valorize as coisas que você tem para honra e glória de Deus, que você vai ter coisas boas e coisas boas vão acontecer em tua vida. Só basta você crer, só basta você correr atrás. Não foi fácil para mim arrumar serviço, outras coisas, mas Deus colocou a mão para honra e glória do nome santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, para honra e glória de Deus. Amanhã de madrugada estarei postando novo vídeo, tá ok? Até mais, falou!